Nós vamos lá para o Rio Grande do Sul. Christian Petalaz está com a gente. Além de nos atualizar de tudo, teve a novidade, que é o incremento de uma grana que sai do governo do Rio Grande do Sul para as famílias atingidas, pessoas em extrema pobreza. É o fato dessa sexta-feira, né, Christian? Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Sim, é isso mesmo. Tudo dentro do chamado Plano Rio Grande, que passa a ser o projeto mais importante até o final dessa gestão do governo do estado ou até da década no Rio Grande do Sul. Ele visa a reconstrução de todo o estado que foi afetado por essa forte enchente e também as fortes chuvas que passaram nas últimas semanas. Ele é dividido, então, em 5 braços. Tem o comitê gestor, que aí dele se divide em outros 4. Sendo eles a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que vem da União do Estado, ao Governo Federal. Tem o Conselho do Plano Rio Grande, tem o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática e também a FAMURS e associações de municípios. Como é que são divididos, então, e quais são as funções desses braços? O Comitê Gestor do Plano Rio Grande, o coordenador é o governador do estado, Eduardo Leite. E as funções deles são conselho, atuação emergencial, um mapeamento do Rio Grande do Sul de recursos, reconstrução e também um comitê técnico para discutir essas pautas. Sobre o Conselho do Plano do Rio Grande, o modelo de atuação deles são em 2 formas. A primeira é agendas de trabalho junto a representantes da sociedade civil, como empresários, entidades, investidores da região, para contribuir e acompanhar o Plano Rio Grande. E o segundo seria comitês temáticos, para debater sobre eixos fundamentais para esse processo de reconstrução e de futuro do Estado. Sendo eles sustentabilidade, hidrologia, infraestrutura, infrasocial, fortalecimento da economia, recursos hídricos e saneamento básico. Quem vai coordenar é o vice-governador do estado, Gabriel Souza. Em relação, então, ao Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, a atuação dele é em 2 frentes. A primeira é um comitê composto por técnicos com experiência em clima, meio ambiente, hidrologia e também temas relacionados a isso. E o segundo é atuar no desenvolvimento de estudos, propostas e soluções. O coordenador ainda não foi definido, mas deve ser um estudioso e especialista nessa área. Em relação à atuação emergencial, o foco vai ser em assistência social de habitação também, restabelecimento de serviços essenciais, restabelecimento de serviços, sejam eles de escolas, unidades de saúde, transportes também, e uma gestão para abastecimento em grandes números de doações. Quem vai coordenar isso é o vice-governador do estado. Sobre reconstrução, quais são as áreas de atuação do estado nesse quesito? Rodovias e portos e aeroportos, escolas, unidades de saúde, equipamentos de assistência social e trabalho, equipamentos estaduais também de segurança, como Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, também prédios, poderes públicos administrativos estaduais, presídios, infraestrutura do sistema socioeducativo, transporte metropolitano, dentre outros também. Outros bem importantes da área municipal: habitações e abrigos, saneamento e infraestrutura logística. Sobre também esse fundo que vocês comentaram, é um fundo de plano Rio Grande, o FUNRIGS. E ele foi criado, então, para justamente endereçar esse dinheiro e disponibilizar para as famílias que estão sendo muito necessitadas nesse momento. Ele vai começar com o pagamento do Volta por Cima, que é R$ 2.500 por família. Ele vai ser depositado para 7 mil famílias que já estão cadastradas nesse sistema, nesse plano, que foram pré-cadastradas também naquela enchente de setembro que afetou o Rio Grande do Sul. Esse pagamento vai ser para mais de 40 mil famílias até o dia 24 desse mês. As famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza no Cade Único, que é o sistema aqui do Rio Grande do Sul, e são residentes de regiões que foram inundadas, somente essas. Isso pelo cartão do Devolve ICMS do Banrisul, que é o Banco do Estado dos Gaúchos também. Também vai ser começado a pagar nesse mês o auxílio do Pix SOS. São R$ 2.000 por família. São para famílias desabrigadas ou desalojadas que estão inscritas nesse CAD único, que não foram contempladas pelo Volta por Cima ou com renda familiar de até 3 salários mínimos. Esse cartão do SOS Rio Grande do Sul é feito junto com a Caixa Econômica Federal. Essa identificação inicial foi de 23 mil famílias gaúchas, com início dos pagamentos em Encantado e Arroio do Meio. Esses 2 municípios ficam na região do Vale do Taquari, aqui no noroeste do estado. Esse cronograma e locais de entrega serão disponibilizados pelo site do SOS Enchente, que é www.sosenchente.rs.gov.br. Além disso, esse enfrentamento à crise climática ele foi dividido em processos de 3 fases. A primeira já ocorreu e está
na sua fase final, que é resgate, salvamento e abrigamento, que foi o que a gente pôde observar nos últimos dias. Quer esse uso intensivo de forças de segurança do Estado, também a aeronáutica, também a marinha, e abrigos com estruturas para, de fato, aguardar e que as pessoas possam ficar nesse momento onde não são construídos esses abrigos temporários. A segunda fase, então, vai ser essa assistência humanitária e reestabelecimento. Ele foi dividido em 4 etapas. Quais são essas 4 etapas? Distribuição de cestas básicas, medicamentos, água potável, colchões e roupas de cama nos abrigos, que é o que está ocorrendo agora. Eu estou no terminal Antônio de Carvalho, que é onde foi disponibilizada e construída uma rodoviária temporária para as pessoas poderem sair de Porto Alegre para demais cidades do interior. Nesse momento, a Prefeitura da capital, junto com donativos do governo do estado, distribui cestas básicas e também roupas, como cobertas, para as pessoas que vêm para cá e se cadastram, pegando uma ficha também, disponibilizando seu RG, seu registro geral. E a prioridade nesse momento são para famílias que abrigam famílias e não tem essa disponibilidade para, de fato, conseguir ir nos mercados e comprar esses alimentos. Essa segunda etapa, então, da fase 2, seria o restabelecimento das estruturas do governo, como saúde, educação e também segurança pública. A terceira é o restabelecimento social de família. E a quarta, restabelecer as ligações rodoviárias, ou seja, reconstruir as rodovias que foram danificadas ou até quebradas por conta da enchente. A fase 3, então, pessoal, seria a reestruturação e adequação da infraestrutura e considerando alguns episódios climáticos aqui do estado. Ela foi dividida, então, em 2 pontos. O primeiro é uma declaração de emergência ou calamidade pública e atendimento aos requisitos regulados pela Defesa Civil Nacional. Ou seja, o governo do estado já reconheceu calamidade pública em mais de 330 municípios do estado. Esses vão ser contemplados justamente com esses recursos. E a segunda parte da terceira fase seria justamente planejamento e adequação para realocar os espaços considerando os fenômenos climáticos que se evidenciam, ou seja, os que podem acontecer nos próximos meses, com as fortes chuvas, também com mudança de Laninha para El Ninho aqui no Rio Grande do Sul. Algumas estratégias também vão ser disponibilizadas, como um repasse do Estado para aluguel social e responsabilidade dos municípios. É um repasse de R$ 400 por mês para as famílias em situação de extrema pobreza para aluguel social ou auxílio de reforma das suas casas que foram danificadas. Também serão construídos abrigamentos temporários em áreas que foram oferecidas pelos municípios já com vistoria prévia do Estado. Onde serão, então, essas casas temporárias construídas pelo governo do Estado? Serão em 4 municípios aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Em Canoas, será no Centro Olímpico. Em Porto Alegre, no Complexo Cultural Porto Seco, que é conhecido como Sambódromo aqui de Porto Alegre. Em São Leopoldo, será num centro de eventos que vai ser definido ainda. E na cidade de Guaíba, que também foi fortemente atingida pelas enchentes, ainda não foi identificado ou selecionado uma área para construir. Eles estão fazendo esse estudo prévio ainda para poder determinar o local para ser construído. Nessa cidade temporária, então, que vai ser desenvolvida e construída para abrigar as famílias que estão em necessidade aqui no Rio Grande do Sul, são vários itens básicos que estarão nelas. Sendo eles administração própria, almoxarifado, atendimento médico, como postos de saúde, também brinquedoteca para as crianças poderem brincar e se desenvolver, cozinha, banheiros, dormitórios, espaços para animais de estimação, refeitório, lavanderia, fraldário com amamentação e berçário, um espaço multiuso de TV e computadores para as pessoas poderem também ter um espaço de entretenimento ou até trabalharem dali com o seu home office, um staff para auxiliar as pessoas junto com triagem e assistência social no que for necessário nessa situação de risco que as pessoas, de risco não, de abrigo e de necessidade que as pessoas vão se encontrar nesse momento. A gente passa então aqui no Rio Grande do Sul a trabalhar com o Plano Rio Grande, que, como comentei no início, passa a ser o plano e projeto mais importante do estado para os próximos anos. Em relação até aqui à cidade de Porto Alegre e até a queda do nível do rio, agora 4,67 metros, o nível do rio Guaíba. Também caiu o número de pessoas nos abrigos, isso porque a partir de hoje, também de 2 dias atrás, as pessoas já se direcionam aqui para o terminal Antônio de Carvalho, de fato, para irem para outras cidades, para verem suas famílias ou também para voltarem para suas cidades de origem. Conversei com um senhor mais cedo, ele comentou que ficou 12 dias ilhado aqui em Porto Alegre e somente hoje está conseguindo ir para Canoas para poder ver a sua família, que não vê há quase 2 semanas. São 13 mil o número de pessoas em abrigos aqui em Porto Alegre e baixou para 151
o número de abrigos montados. Isso porque muitos são escolas ou até sedes de clubes que precisam retomar os seus trabalhos a partir da próxima semana. Ontem à tarde, inclusive, acompanhei um desses ônibus que levam as pessoas de um abrigo para casa de familiares ou para outros abrigos também na região metropolitana, que foi disponibilizado pela Prefeitura da capital. Saí de um abrigo do Colégio Marista Rosário, que fica aqui no bairro Bonfim, no centro de Porto Alegre, e direcionou 5 pessoas para 3 cidades: Sapucaia do Sul, Alvorada e também Gravataí. Uma delas, inclusive, foi para Gravataí para pegar um ônibus e ir para Florianópolis e recomeçar a sua vida. Ele disse que é o Landervan da Silva, inclusive. Ele disse que iria para Florianópolis e de lá começaria a sua vida ou até pensaria em ir para o Paraná para conseguir novas terras, comprar também casas e um trabalho novo para de fato recomeçar. Ele morava na Ilha da Pintada, aqui no arquipélago das Ilhas de Porto Alegre, onde foi completamente devastado. Eu ouvi ele conversando com um amigo dele no telefone e ele relatava o seguinte: dizia que a ilha estava completamente perdida, que não tinha mais condições nos próximos meses, até o final do ano, dele retomar os trabalhos ou até a vida dele nesse lugar. Ele estava se propondo, então, a começar do zero em outros lugares do Brasil também, pessoal.